Faltam 10 minutinhos para as 10 horas da manhã, Sheila. Falamos aqui desde ontem, aliás, né? As cidades de Santo André, São Bernardo do Campo vão ampliar as restrições a partir de segunda-feira para tentar reduzir a circulação de pessoas, toque de recolher, suspensão do transporte público municipal. O estado de São Paulo teve um aumento dos casos e de internações por causa da Covid. As taxas de ocupação de UTI, embora de ontem para hoje a gente não teve atualização, né? Por causa dessa mudança aí no cálculo, voltaram a ultrapassar os 80%. Então a gente vai falar mais um pouco sobre essas medidas adotadas no ABC. Estamos em contato com o prefeito de Santo André, presidente do consórcio intermunicipal Grande ABC, o Paulo Serra. Prefeito, bom dia, obrigado por atender a gente. Exatamente quais são as medidas que vão ser adotadas aí em Santo André, em São Bernardo também, né? O que motivou essa decisão? Bom dia, Sheila Magalhães, amigos da Rádio Band News. O que motivou essa decisão, na verdade, até de forma antecipada, né? A gente ainda não... a gente vê outras cidades e outras regiões do estado com índices de ocupação ainda mais alarmantes e preocupantes do que aqui na região do ABC. No entanto, foi a experiência que nós tivemos no ano passado, naquele primeiro pico, e principalmente na experiência agora de final de fevereiro e do mês de março, da chamada segunda onda. O ABC se antecipou para algumas medidas, como lockdown noturno, a restrição de circulação, a suspensão do transporte público das 22 às 4 horas da manhã. E no caso aqui de Santo André, nós conseguimos passar esse período difícil, né? Chegamos aqui a 94% de ocupação, mas não tivemos aqui notícia de fila, de pessoas sem atendimento, de falta de leitos. Então, o que nos motiva novamente a antecipar, apesar de termos hoje 60% de ocupação de UTI, o que, se comparados, como eu já disse, a outras regiões do estado, é até um índice confortável, né? Difícil usar essa palavra na pandemia, mas é um fato, né? 60% é o índice até que a gente ainda tem uma margem de atendimento. No entanto, a gente antecipa essa restrição para conscientizar as pessoas e para evitar que a terceira onda seja uma onda ainda ou tão agressiva quanto a gente teve em março. Não prejudica os trabalhadores, porque as indústrias aqui que têm turno noturno já se adaptaram no outro lockdown noturno que a gente fez em março. Enfim, é uma experiência que foi exitosa há 3 meses atrás. Prefeito, a gente está aqui falando de Santo André e de São Bernardo. Em relação às demais cidades do ABC, há uma tendência de que essas outras cidades também sigam essa ampliação das restrições, o endurecimento das restrições? Sheila, o conceito é o mesmo, é que as cidades, apesar da gente ter uma região muito conurbada, as cidades se comunicam diretamente, é muito difícil de você implementar alguma medida individualizada, mas nesse caso, principalmente com relação à restrição do transporte, nós já tentamos no mês de fevereiro, e as cidades, pelas características que têm muito diferentes, né, apesar de serem totalmente conectadas, tem cidades que não é possível fazer essa interrupção, né? Cidades que também a questão do transporte não tem tanto impacto assim. Santo André e São Bernardo são cidades mais metropolitanas, né? A gente compara, por exemplo, com Ribeirão Pires, com Rio Grande da Serra, e a própria São Caetano tem uma característica populacional diferente. Lembram até, no caso de Ribeirão e de Rio Grande da Serra, cidades do interior do estado de São Paulo, e nem parecem muitas vezes que estão na região metropolitana colada na capital. Então, essas diferenças que levam muitas vezes uma medida ou outra a não serem homogêneas, mas o conceito regional é o mesmo. O conceito regional todas as cidades já estão atuando para reduzir a circulação de pessoas, para que a gente evite um colapso no sistema de saúde novamente. O horário do toque de recolher vai ser diferente do da capital, né, prefeito?
É das 22 às 4, Ivan. Tá, não, porque o nosso ouvinte aqui, o Anderson, e a gente sempre falou sobre isso aqui em outras entrevistas também, sobre a necessidade de que medidas fossem tomadas em conjunto, né, com as cidades que, enfim, que tem limite aqui com a capital paulista, porque são cidades que às vezes se misturam, né, de um lado da rua é uma, do outro é outra. E, por exemplo, o Anderson tá perguntando o seguinte, ó, minha dúvida é, minha esposa trabalha em São Bernardo, ela entra às 10h30 da noite, eu posso estar circulando pelas ruas da cidade, indo e vindo, quer dizer, como é que o toque de recolher aí também no ABC vai ser parecido com aqui de São Paulo? Porque não é uma restrição de circulação. Assim, é mais para eventos, né? Ninguém é multado por estar na rua depois desse horário, não? Ivan, no caso de Santo André é exatamente isso. Ninguém é multado, nós não multamos, não tivemos uma só. Existe até o dispositivo, mas nós nunca utilizamos. A gente trabalha na linha da conscientização, da informação, né? Claro que são comandos, barreiras, muitas vezes são montadas, né? Principalmente durante o período da madrugada, mas é muito mais para identificar, e é muito fácil identificar a pessoa que está indo trabalhar, o cidadão, a cidadã que está indo na farmácia, né? Que tem uma necessidade real de sair de casa, muito diferente de quem, lamentavelmente, está indo para evento clandestino, para festa, para pancadão, que é isso que a gente quer evitar, né? Então, essa restrição de circulação tem muito mais esse foco, né? E está baseado justamente no aumento do número de casos numa idade em que as pessoas frequentam, infelizmente ainda, esse ambiente mais noturno, vamos dizer assim, né? O pico que nós tivemos em março nos mostrou uma queda da idade média das internações, que a doença chegou nos jovens, né? E aí a gente percebeu os pancadões que a gente fiscaliza, as festas que a gente fiscaliza, aqui foram mais de 100 eventos interrompidos, enfim. Então é para a gente controlar de alguma forma, além da circulação, com essa intenção. Claro que a pessoa que for trabalhar, a pessoa que estiver se dirigindo a uma farmácia, a pessoa que tiver uma necessidade comprovada de deslocamento, não sofre nenhuma sanção, pelo contrário, a gente vai até orientar. Foi o que a gente fez aqui no mês de março e funcionou. Prefeito, vamos falar do calendário de vacinação? Tem inclusive pergunta aqui da nossa ouvinte Ana Paula, falando: o calendário de vacinação de Santo André vai seguir o calendário da cidade de São Paulo? Pergunta aqui a nossa ouvinte. E aí quero saber como é que a gente está com o calendário da cidade, se tem previsão de novos grupos serem contemplados, como é que a gente está e quais as perspectivas adiante? Sheila, a cidade de Santo André, as cidades de uma forma geral, tem muito pouco liberdade, né, de escolha de público-alvo. As vacinas, elas já vêm, eu costumo dizer que elas vêm com manual de instrução, né? O PNI, o Plano Nacional de Imunização, e as orientações técnicas já vêm todas definidas com as vacinas. Nós temos feito algumas medidas, né, principalmente quando a gente recebia as doses, o vírus que era multidose, né, o frasco. Então, a gente consegue economizar algumas doses, a gente tem antecipado alguns grupos. A semana que vem, devemos antecipar, a gente está avaliando. O que a gente está fazendo hoje é exatamente o que a capital e o Plano Nacional têm feito. Então, nós estamos vacinando pessoas com comorbidade acima de 40 anos, a lista de comorbidade é aquelas também definida pelo governo federal, também as pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, acima de 40 anos, profissionais da saúde, né, profissionais de segurança já foram vacinados, e o público em geral, vamos dizer assim, sem comorbidade, acima de 60 anos, né? Santo André, Sheila e Ivan, tem conseguido, até pelo perfil demográfico, manter uma média de vacinação proporcional bem acima da média estadual e da média nacional. Nós vamos chegar hoje a 200 mil pessoas, hoje, 200 mil pessoas vacinadas, vamos chegar a 300 mil doses aplicadas, o que representa dentro do público-alvo, né, as pessoas acima de 18 anos, nós vamos chegar em 37% já desse público-alvo vacinado. Se a gente contar a população total, vamos chegar em 28%. Então, é uma média, claro, a gente gostaria de já ter vacinado todo mundo, não vou entrar aqui na discussão da falta de vacinas, né, a gente tem visto isso sendo noticiado aí constantemente, mas não adianta também ficar só lamentando, né? A gente tem que trabalhar com aquilo que é enviado para a cidade, mas os nossos drive-thrus, as nossas unidades de saúde têm funcionado com bastante eficiência e a gente deve alcançar em breve aí
nos próximos dias, 40% do público-alvo já vacinado, que nos dá uma tranquilidade para seguir em frente aí cada vez mais com a nossa gente vacinada e protegida. Bom, já que a gente está falando aqui de adesão à vacinação, queria falar um pouco da gripe, até para dar um serviço, né, prefeito? Para a gente encerrar aqui a entrevista, o Grande ABC todo organiza amanhã, né, um dia D de vacinação contra a gripe. Como é que está a adesão aí na região, na cidade de Santo André, e quais são os objetivos com este sábado aí voltado para a vacinação contra a gripe? Ivan, além das unidades de saúde, né, que a gente está disponibilizando, a gente também está montando um drive-thru para a vacinação da gripe, né? Vai ser lá no Paço Municipal. Então, amanhã, no Paço Municipal, você pega o carro para ser vacinado contra a gripe, né? Não é a vacina da Covid. Nós estamos ainda com pouco mais de 30% apenas do público vacinado. Lembrando que o ano passado a gente fez a campanha, a gente vacinou 90% do público em 10 dias. É claro que a gente entende, porque hoje a prioridade, a preocupação, né, o foco das pessoas está na vacina da Covid, mas reforçar, aproveitar que a audiência, a prestação de serviço, né, o papel que vocês da imprensa especial da Band News desempenham de forma brilhante, para pedir ao andreense que se dirija aos postos de saúde, se estiver dentro dos grupos que podem se vacinar, mães que tiveram bebê em até 45 dias, pessoas com 60 anos ou mais, professores, gestantes, profissionais da saúde, todos esses grupos que está lá no site da Prefeitura, definido também pelo Plano Nacional de Imunização, que vão até o posto de saúde ou drive-thru receber a vacina da gripe, que ela é importante, ela protege, e a gente tem que criar cada vez mais, como eu disse, essa proteção, essa imunização da nossa gente. Paulo Serra, prefeito de Santo André e também presidente do consórcio intermunicipal Grande ABC. Obrigada pela entrevista, prefeito, e até uma próxima. Sheila, Ivan, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e dizer que junto com todas essas medidas de restrição, vem no mês de junho também uma testagem em massa, tá, Sheila? É importante registrar isso, que é um pacote de medidas para a gente monitorar e tentar controlar essa fase da pandemia. Obrigada. Bom fim de semana. Agora são 10h02.